Em Jeremias 13, diz assim: Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: Toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Então fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: Levanta-te, vai ao Eufrates e toma ali o cinto que ordenei que eu escondesse ali. E fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto no lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. E este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheio para servi-lo e inclina-se diante deles, será tal como esse cinto que para nada presta. Porque, como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome, por louvor e por glória, mas não me deram ouvido. O Senhor sempre, antes de trazer uma mensagem, Ele passa essa mensagem, esse ensinamento para o portador da mensagem, para a pessoa que Ele vai estar usando para transmitir a mensagem através da palavra dele. E aqui com Jeremias não foi diferente. Aqui com Jeremias ele fez Jeremias vê com seus próprios olhos o que é que acontece quando o ser vive longe dele. Aqui Jeremias foi à ordenança do Senhor, comprou o cinto e usou ele. Enquanto ele estava usando o cinto permaneceu ali. O cinto permaneceu bem, com seus cuidados necessários. E quando o cinto estava sobre ele, o cinto ele estava perfeito, assim como ele havia comprado. Lógico que ao longo de um tempo, a gente usando o cinto, ele vai se desgastando, mas é muito diferente do que um cinto que é lançado fora, que está lá jogado naquela fenda de uma rocha, né? Ali no rio Eufrates, como o Senhor ordenou para Jeremias fazer. E aquele cinto, Jeremias mesmo com seus próprios olhos, aquele cinto sobre as mãos, imagina ele dizendo, olhando assustado, mas não serve mais para nada, para que o Senhor vai querer? E aquele cinto ele não prestava mais. E aí o Senhor falou: Jeremias, é sobre isso que eu quero dizer. O que é um homem sem mim? O que é um homem distante da minha presença? O que é o ser humano sem a minha presença, sem estar grudado a mim? E note que o Senhor nos dá sempre oportunidade, porque quando Ele fala que o povo, só que eles não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles preferiram viver na dureza do seu coração. Eles preferiram caminhar, após deuses, inclinar-se diante deles. As pessoas que vivem o seu próprio entendimento, quer viver na sua própria vontade e não na vontade de Deus, sempre acaba em confusão, sempre nós acabamos frio e fraco diante do Senhor. E além dos ensinamentos que o Senhor nos dá, o ser humano, quando está longe dele, perde a presença, ele vive morto, porque nós não temos vida sem o Senhor. Somos como um peixe fora d'água sem o Senhor, que logo após, fora dessa vida que é a água, ele morre. E bem assim somos nós. E o Senhor nos traz essa mensagem através desse cinto. O que é o ser humano sem o Senhor, quando está longe do Senhor?
longe da presença do Senhor, porque o Senhor não nos fez para viver longe e distante dele. O Senhor nos fez para ficar perto, como o capítulo 3, versículo 11 diz: porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para serem por povo, através do Senhor por nome, através do Senhor por louvor, por glória. Mas no final ele acaba dizendo: mas não me deram ouvidos. Então, se eles não deram ouvido, então o Senhor deu oportunidade, o Senhor falou, o Senhor conduziu o profeta para estar levando a mensagem, para estar falando para o povo se arrepender, para que o povo venha estar ligado a ele, só que eles não quiseram ouvir o que o Senhor tinha falado para ele. E olha que o Senhor nunca desiste do ser humano, o Senhor sempre nos dá mensagem, nos dá palavra e nos traz a presença dele quando nós estamos distantes. Para a gente voltar, ele fala: filho, volte. Mas a gente vive com a dureza no nosso coração, achando que nós estamos caminhando com ele, só que na verdade nós estamos longe, distante. Então o Senhor nos dá essa oportunidade de estar grudada nele, como um cinto que fica grudado à cintura e que não se solta. Enquanto está ali grudado com o Senhor, você permanece de pé, você permanece ali com ele e ele zela, ele cuida de você. Mas distante, você deve sim aqueles cuidados necessários e você fica como esse cinto, que nós possamos estar como o cinto que o Senhor falou, que o Senhor fez o cinto para estar pegado a ele, aos lombos dele. Amém? Que essa mensagem possa permanecer e ficar não só no meu coração, mas no coração daqueles que estarão ouvindo.